Olá, nono ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vocês estão aqui com o professor Sanjay, tá certo? Professor de Biologia, Química e Física de vocês. Pessoal, hoje estamos aqui para uma aula de Química, tá? Eu gostaria de primeiro saber com vocês se vocês estão se alimentando bem, se vocês estão se cuidando, se vocês estão se protegendo. Turma, a alimentação é muito importante nesse momento, tá certo? Eu sei que tem gente aí que não gosta de comer verdura, que não gosta de tomar suco. Olha, vocês ficam vulneráveis. Vocês têm que ter uma alimentação balanceada, vocês têm que estar comendo verduras, vocês têm que estar comendo folhagens sempre bem higienizadas, vocês têm que estar comendo frutas, tá bom? É muito importante vocês terem bastante acesso à vitamina C, suco de acerola, suco de laranja, suco de goiaba, suco de limão, tá bom? Bastante aí para vocês manterem a imunidade de vocês alta, tá? Vocês sabem que isso que está acontecendo aí no país não é só uma gripezinha, daqui a pouco vai passar. Se Deus quiser, daqui a pouco a ciência vai encontrar uma solução para isso, né? É interessante pensar assim, mas é isso mesmo. Então, turma, vamos hoje para uma aula de química, onde nós vamos estudar as propriedades da matéria, tá certo? Então, o que é que vocês entendem como matéria? O que é matéria para vocês? Matéria é o que? É tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço, né? E ela é composta pelo que? A gente estudou? Pelos átomos, não é? E os átomos a gente estudou? O que é que eles são compostos? Eles são compostos de elétrons, né, de prótons e de nêutrons. E aí tudo na matéria, tá certo? É composto de átomo, tá bom? A matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço e que tem massa, tá bom? E aí, turma, é interessante que a gente encontra essa matéria em determinados diferentes estados físicos, tá? Os três principais que a gente tem que estar estudando são os estados sólido, líquido e gasoso. E aí, se vocês pararem para pensar, basicamente, o que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, para vocês entenderem, turma. É simplesmente uma junção de moléculas de átomos diferenciada, tá? Por exemplo, aqui, árvore, estado sólido, tá? As partículas, elas estão muito juntinhas, bem unidas. Se eu tirar aqui um pedaço dessa árvore e botar dentro de um balde, ela vai continuar no mesmo formato, tá certo? Porque ela está no estado sólido, ela tem alta coesão entre as partículas, elas estão bem grudadas. A energia cinética que existe entre as partículas, entre as moléculas aqui dessa matéria, ela é alta ou é baixa? A energia, imaginem só, a energia cinética de movimentação aqui é alta ou baixa? Ela é baixa, né, turma? Porque ela tem alta coesão, está no estado sólido, tá certo? Então ela tem essa baixa energia cinética. E aí a gente pode estar dando uma olhada lá ali, ó, no açude. A gente pode estar dando uma olhada no açude. O açude, ele está no estado líquido, não é isso? Água. E aí ela tem uma alta coesão entre as partículas, assim como tem a árvore? Não, ela não tem, não é? Ela já tem uma baixa coesão, mas ela pode ser mais baixa ainda, tá certo? Vamos pensar aqui depois sobre como é que ela pode ser mais baixa. Mas aí o açude, ela se adapta e ela está toda no formato do que é aqui o buraco, que a água está acumulada, né? Se esse buraco for quadrado, como é que vai estar a água? Vai estar triangular lá dentro? Não, ela vai estar quadrada. Se eu colocar essa água numa xícara, ela vai ficar do formato da xícara. Se eu derramar essa água no chão, ela vai se espalhar, vai se espatifar, vai molhar tudo, não é? Agora, se eu pegar um pedaço de uma pedra, se eu pegar uma madeira, se eu pegar algo sólido e eu colocar em uma xícara redonda, ele não vai ficar redondo, tá certo? Porque alta coesão entre as partículas. No líquido, a coesão a gente já coloca como mediana. Ela é baixa, tá? Mas ela pode ser mais baixa ainda. Aonde que ela pode ser mais baixa ainda, turma? Ela pode ser mais baixa ainda, tá certo? Nos gases e nos vapores,
Tá certo? Então, o que é um gás, professor? E o que é um vapor? Não é a mesma coisa? Eu não transformo água em gás? Não, você transforma a água em vapor, tá certo? Você vai transformar a água em vapor através da evaporação, tá certo? Da vaporização, da ebulição e da calefação. Vou explicar para vocês a diferença entre esses. Mas primeiro, gás e vapor. Turma, gás é aquele tipo de substância que tende sempre a estar em formato gasoso. Tá certo? Por exemplo, o oxigênio. Você pode até ter esse gás em forma líquida, mas você precisa baixar muito a temperatura dele para tirar a energia cinética, diminuir, e aí ele vai ficar em formato líquido. Mas se ele perde um pouco dessa temperatura, se ele tem contato com a atmosfera, ele já imediatamente vai fazer a calefação. Ele vai de forma brusca, vai se transformar em gás novamente, tá certo? Por exemplo, a água, ela já vai estar sempre se modificando para estado líquido, tá certo? Para estado sólido, para estado gasoso. E aí, quando acontece essa transformação, ela se transforma em vapor, tá? E aí não é natural dela de estar sempre em formato gasoso, né? Apenas um estado que ela tá ali naquele momento. Então, essa é a diferença do vapor para o gás, tá certo? O gás sempre tende a estar realmente em formato gasoso, é o natural dessa molécula, que é como o caso do oxigênio. Turma, a evaporação, vocês lembram que é evaporação? É importante, a evaporação é a transição, tá certo? Do líquido para o gasoso de uma forma natural, de uma forma lenta, tá certo? A ebulição já é uma coisa provocada, transformada, tá certo? E a calefação é quando isso acontece de uma maneira muito brusca, tá? Pessoal, e quando a gente passa do sólido para o líquido, qual é o nome dessa transição? Pessoal, é a fusão, tá certo? Se eu vou, por exemplo, fundir um metal, eu vou aquecer ele, eu vou aumentar a energia cinética entre as partículas dele, ao ponto que ele vai se tornar líquido, tá certo? Essa é a fusão, tá certo, pessoal? E aí pode acontecer também o que, ó? De eu passar do gasoso para o líquido. Não é? Vai ser outra transformação. Como é o nome? É a condensação quando acontece com vapor, tá certo? Agora aquilo que eu falei lá com vocês que a gente pode fazer com gás oxigênio, que é transformar ele em líquido, vai ser a liquefação. Quando é gás, é liquefação, tá certo? Quando é vapor, é a condensação. E aí eu tenho, por exemplo, água. E se eu quero diminuir a energia cinética que existe entre as partículas da água, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um copo d'água no congelador. E assim eu vou diminuir a energia cinética entre as moléculas da água. E aí ela vai ficar como? Sólida. Ela vai virar gelo. Como é o nome desse fenômeno? É a solidificação, tá certo? Essa alteração aí do estado físico, tá certo? Ele não altera propriamente dita a propriedade da matéria, tá bom? Então a gente está vendo aqui hoje as propriedades da matéria. Então conversamos um pouquinho sobre o que é matéria, tá certo? E energia, turma. O que é isso que modifica os estados físicos da matéria? Essa energia cinética, tá certo? Energia é tudo aquilo que age sobre os corpos e nele produz algum efeito, tá bom? Então isso é energia, tá certo? Então essa energia cinética é a energia entre as moléculas, que aí vai, dependendo dessa quantidade de energia, vai variar do estado sólido, líquido e gasoso. Só que para fixar, estado gasoso, altíssimo nível de energia, tá certo? E baixa coesão. Líquido, mediano, alto nível também de energia e também uma coesão média entre as partículas. E aí o sólido vai ser um baixo nível de energia e uma alta coesão. Coesão é quando estão grudadinhas, como eu e essa árvore aqui, ó, que foi plantada, tá certo? Aqui pela minha família. Pessoal, um abraço, eu espero que vocês tenham gostado da aula de química de hoje, tá bom? Nós estudamos as propriedades da matéria
E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí no livro de vocês, lessem aí esse capítulo e fizessem aí os exercícios que tem no livro, tá bom? O livro de vocês é muito bom e aí vocês vão poder ter uma visão diferente disso que a gente estudou agora. Um abraço, turma!